Canal 26, o canal da gente. Olá, eu sou a missionária Yasmin do programa Vida na Palavra. Nós começamos o programa hoje dizendo para você que se você tiver boas atitudes, você vai ter conquistas na sua vida. E uma boa atitude é quando a gente para se deter na palavra do Senhor. Então, você fique conosco, pensando, analisando, prestando atenção na palavra que Deus revela para os nossos corações, que com certeza a sua vida vai ser abençoada, porque a cada dia, Deus tem uma palavra nova, tem um maná novo, tem um alimento novo para as nossas vidas. Então fique conosco, pegue a sua Bíblia e assim nós estaremos fazendo uso da palavra de Deus no programa Vida na Palavra. Que vocês abram a palavra do Senhor que está em Ezequiel 47. Vai falar sobre as águas purificadoras. E diz assim a palavra de Deus: O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Araba, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é salgada, é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo no litoral, desde En-Gedi até Engen-Eglaí. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Queridos, hoje Deus vai falar conosco à medida de deixarmos o rio de Deus passar sobre as nossas vidas. Nessa passagem de Ezequiel, nós vimos que é a água que representa hoje o próprio Jesus, saía do templo e aonde a água ela chegava, dessas águas que saíam do templo, gerava vida.
gerava o quê? Falava que ia ter árvores, falava que ia ter animais, vários tipos de peixes. Então, o que que representava? A bênção de Deus estava vindo para gerar vida. E o que que acontece nesse texto? Nós sabemos que Ezequiel 47 fala que Deus chamou o profeta Ezequiel e começa a falar com Ezequiel que era necessário ele começar a andar sobre esses rios que representavam o próprio Deus e entrar dentro dessas águas para que ele tivesse uma experiência mais profunda com o Senhor. E Ezequiel, ele começa a entrar na água e a água batia no tornozelo dele. E aí Deus falava assim, olha, Ezequiel, você precisa ir mais a fundo, mais profundo. E falava assim, anda mais um pouco. Aí ele andou e chegou às águas até os joelhos. E depois que chegou às águas aos joelhos, o Senhor falou assim, olha, agora é necessário você se esforçar mais e nadar para chegar ao outro lado da margem. Porque no outro lado da margem haveria vitórias, respostas, conquistas e a bênção de Deus. Então, por que Deus traz essa palavra para nós no dia de hoje? É que muitas pessoas chegam a um determinado ponto da sua vida que às vezes elas estão se sentindo frustradas porque houve alguém que a caluniou, ou alguém fez o mal para ela, ou ela se decepcionou em alguma área da sua vida, ou seja, numa igreja, dentro da família, no trabalho. E aí o que que acontece? Ela pega e começa a paralisar, ela deixa de produzir, ela deixa de alcançar os objetivos, os propósitos e os sonhos de Deus para a sua vida. Então Deus, ele está te chamando a atenção, através dessa palavra, que você deve mergulhar nas águas de Deus. Como assim? Você deve entrar na presença de Deus com mais intimidade. Às vezes você está assim, naquela vida paralisada, estagnada. E você tem que precisa, e o Espírito Santo te capacita para isso, para que você comece a dar um passo mais profundo. A gente sabe que quando a gente entra dentro do mar, a gente tem que ter um esforço, né? Para a gente não afundar, para a gente tomar até um banho, né? Gostoso. Só que o que Deus está dizendo aqui? Que o profeta, ele havia necessidade dele se esforçar, porque enquanto a água estava no tornozelo e no joelho, ele ainda tinha um equilíbrio. Só que quando ia ficando mais fundo, ele ia ter que nadar e ele iria ter que se esforçar para chegar ao objetivo e à bênção de Deus. E o que aconteceu? Quando ele chega no outro lado, ele vê que ali havia o quê? Frutos bons, havia folhas que se usariam para remédio, haveria alimento, haveriam bênçãos. E eu quero te perguntar, o que aconteceu até hoje na sua vida que você está se sentindo assim cansado e afadigado? O Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas, e se você não tem Jesus, Deus quer que você aprenda e deseje ter Jesus, para que o rio de Deus, o Espírito Santo de Deus, flua no seu interior, flua dentro do seu coração, para te dar ânimo e coragem para você continuar na caminhada. Porque Ezequiel, ele havia vindo de momentos de profetizar às nações, e o povo às vezes não aceitava as palavras de Deus, e ele estava assim, meu Deus, até hoje eu estou pregando, eu estou falando a tua palavra e o povo não está crendo, e eu estou um pouco cansado. Então Deus, ele está trazendo para a sua vida, meu amado, um renovo do Senhor, dizendo que é para você se esforçar, para você ter bom ânimo, para você não desistir, independente de qualquer frustração e decepção que você possa ter tido. Sabe, muitos se desviam da presença de Deus e acham que não vale a pena servir a Deus por coisas que são passageiras, por situações que você pode trazer reconciliação, trazer uma restauração. E o que eu queria deixar, que quando as águas de Deus vêm sobre as nossas vidas, elas vêm para nos lavar,
elas vêm para purificar o nosso coração, elas vêm para nos deixar leve na presença do Senhor e para nos dar mais o desejo de ter mais intimidade, se aprofundar mais nas coisas de Deus. Porque, amados, muitas pessoas perecem porque não querem buscar ao Senhor. E não resolve porque nós só temos vitórias na nossa vida e vamos ter o direito de morar no céu se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E como essas águas geraram milagres na vida do profeta, Deus levou ele a vivenciar milagres, a ver o milagre. O que eu queria deixar aqui, que Deus falou ao meu coração, que se você aceitar Jesus, você desejar realmente viver uma vida inteira, não pela metade, uma vida inteira com Deus, com propósitos, né, de uma forma de buscar a santidade. O que é a santidade? É separar daquilo que não agrada a Deus, é se separar da prostituição, do adultério, da fornicação, é se separar, né, de ser maldizente, de ficar falando mal dos outros, é se separar da fofoca, da intriga, da contenda, é se separar de ser, né, da prostituição, é se separar dos vícios. Então, quando você começa a buscar a santidade, você de colocar diante de ti, ter os olhos bondosos, né, fazer aquilo que é correto, o que acontece? Você tem chance e oportunidade de vivenciar milagres, porque não adianta que todos nós estamos em busca a cada dia de viver algo sobrenatural na nossa vida. Seríamos pessoas assim falsas se nós disséssemos que nós não desejamos vivenciar as melhores bênçãos de Deus. Claro que nós queremos, e Deus quer nos abençoar, porque aqui ele diz que através de atravessar aquele rio, o profeta atravessar aquele rio, mesmo que ele tivesse que colocar muita força, ele ia ter alimento e remédio, ele ia vivenciar o sobrenatural de Deus. E aí Deus, através dessa palavra, ele me fala sobre milagres. O Senhor falou muito comigo para dizer na televisão a situação que Ele quer fazer um milagre na sua vida. E qual é o milagre? É o sobrenatural de Deus. Como vem esse milagre? É você crendo em Jesus. Aí Deus me levava a lembrar da passagem da viúva de Naim. Porque é uma passagem profunda. Por quê? Porque Deus está dizendo, para a sua vida, que Ele quer trazer ressurreição. E o que é ressurreição? É aquilo que está morto voltar a ter vida. Então eu não sei o que morreu na sua vida, o que você perdeu na sua vida, mas Deus falou muito claro ao meu coração para eu gravar este programa dizendo que vai haver ressurreição. O que é ressurreição? É tornar a dar vida. E na passagem da viúva de Naim, nós sabemos o quê? A mulher já era viúva. Quer dizer, ela não tinha um marido com ela. Ela já estava numa situação delicada. E ali morre um filho daquela viúva. E o que acontece? Toda a provisão dela viria do marido ou do filho, homem. Aí ela perde o marido e o filho e fica sozinho. Aí o que acontece? Na hora do funeral, do sepultamento, do enterro, né? Quem chega ali naquele momento? Jesus Cristo. Jesus passa naquele momento, vê aquela multidão com aquele enterro e aquela viúva chorando, aflita. E Jesus disse assim: mulher, não chore. E Deus manda dizer nessa televisão, Arabachou de Cantiomanais, a todos que assistem, que Ele está dizendo: mulher, não chore mais. Homem, não chore mais, porque eu trago a sua vida a ressurreição daquilo que estava morto. Eu trago vida para aquilo que estava morto. Por quê? Porque, como eu falei, o rio de Deus desce do altar, do templo, e vai na direção que é necessária para trazer vida. E Jesus está indo ao teu encontro, porque quando ele entra naquela cidade, ele se depara com um funeral, com um sepultamento de alguém que era amado. E o que Jesus fez? Vou acabar com esta aflição, vou acabar com esta dor. Sabe por quê? Porque Jesus diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então Ele traz para a sua vida, Ele chega no momento certo,
na hora certa para te dar vitória. Eu quero te dizer que Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca desampara nossas vidas. Ele sabe até onde você vai aguentar esta luta e esta dor. Ele disse que veio para os órfãos e para as viúvas. Ele disse que olha para toda a humanidade. E ele sabia que aquela mulher não ia aguentar aquela perda. E ele chegou e colocou a mão na esfinge. E aquele menino ressuscitou. Mas isso é muito difícil de acontecer nos dias de hoje. É difícil para quem não crê, mas aqueles que crerem verão a glória do Senhor. E o que me leva a ver é o quê? Que Deus falando de milagre. Aí o Senhor me levava na outra passagem, uma passagem muito conhecida de Lázaro, amigo de Jesus. Morre, e Jesus no momento não estava ali presente quando Lázaro morreu. Aí manda-se a notícia que Lázaro morreu. Aí o que aconteceu? Levaram 4 dias para Jesus chegar lá e falar: Lázaro, vem para fora, porque Lázaro já tinha sido sepultado. E depois de 4 dias, Jesus chegou na cidade, chegou até onde Lázaro estava sepultado e disse: Lázaro, sai para fora. O que Deus quer falar com isso? Que do rio de Deus, chegando aonde tiver que chegar, Ele vai chegar no momento certo. E há milagres que Jesus faz hoje, agora, porque Ele sabe a sua estrutura. Mas existem milagres que você tem que esperar um pouquinho mais, porque Jesus não tarda e não falha. Ele vai chegar na hora certa para te conceder a sua bênção. Porque na viúva de Naim, Jesus chegou na hora da morte, no mesmo momento. E na morte de Lázaro, Jesus levou 4 dias, mas ele chegou. Então eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte: Jesus vai chegar até você na hora certa. Só que para isso você mergulhe nos rios de Deus, mergulhe na presença do Senhor. Mas como que eu faço isso? Amados, quando eu tive uma suspeita, há uns anos atrás, eu nem sei se eu já falei isso na TV, de um tumor na hipófise, o que eu fiz? Eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus. Eu não conhecia Deus como eu conheço hoje, mas eu ajoelhava, eu pegava a Bíblia, que todo mundo tem uma Bíblia, e começava a orar. Eu começava a pedir: Deus, eu quero estar viva, eu quero vivenciar os milagres na minha vida. Eu não conheço muito bem, mas eu vou conhecer melhor. E é assim que a gente mergulha nos rios de Deus. E hoje eu estou aqui falando para você que Jesus faz, Jesus cura a enfermidade, Jesus traz pessoas mortas, Ele ressuscita, Ele não mudou. O que Deus está gerando através desse programa é dizendo: tenha bom ânimo. Você andou com a água aqui no joelho, no tornozelo, mas agora mergulha, agora nada. Se esforça que você vai chegar no outro lado. Você vai conquistar aquilo que você mais quer, mas depende de você. Jesus faz a parte dele e você faz a sua. E aqui Deus falou o quê? Que 2 famílias vivenciaram milagres. Aí você pode falar assim: mas Jesus foi lá ver Lázaro porque era amigo dele. Mas a viúva, Jesus não tinha intimidade com ela, não tinha conhecimento com ela. Mas Jesus veio para trazer libertação. Jesus veio e está no meio de nós para fazer o impossível acontecer na sua vida. E basta você crer, porque a Bíblia diz: se você crer, você verá a glória de Deus. E Deus não mudou. O mesmo Deus que curou 10 leprosos, Ele curou uma mulher de fluxo de sangue. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, trouxe o dinheiro do imposto. Deus não mudou. Quem muda é o homem quando paralisa. Então Deus quer te dar uma experiência. As águas estão saindo do trono de Deus em direção à sua vida, mas que você mergulhe na presença do Senhor, que com certeza a ressurreição virá, porque há vida na palavra do Senhor. Queridos, agora nós vamos estar orando, porque sempre no programa a gente fecha o programa, né, fazendo as orações. Por quê? Porque quando a gente se une para pedir a Deus, tudo que nós pedimos a Deus em nome de Jesus, crendo que nós vamos receber, assim será feito.
Então, assim, vamos unir a nossa fé, o nosso coração, porque a Bíblia diz que nós temos que estar no mesmo propósito, numa mesma fé, no mesmo batismo, na mesma direção. E a direção que a gente tem falado aqui é que em Jesus você terá vitória. Então eu não sei qual é a ressurreição que você precisa na sua vida. O que é ressurreição que eu falei? É trazer vida de volta, é fazer aquilo que morreu, que você já não acreditava mais, trazer a existência. Então coloca aí o que você paralisou na sua vida, o que houve que você não vê mais esperança. Jesus quer trazer essa esperança para você. Una-se a mim e em nome de Jesus nós vamos ver as vitórias sendo conquistadas, porque Deus é fiel. Senhor, eu te louvo pelo programa Vida na Palavra. Eu te louvo, Senhor, pelo telefonema que eu recebi essa semana, do irmão lá que conseguiu emprego, que o filho ficou curado, Senhor, que ele conseguiu resolver algumas coisas na vida dele. Eu te louvo, Senhor, pelo chamado que o Senhor tem tido, Senhor, para pregarmos a palavra do Senhor. E eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, é no nome que tem todo o poder, Senhor. Este nome brilha, este nome, Senhor, onde chega, ele faz a diferença. Ele torna, Senhor, aquilo que está morto, e o Senhor traz vida. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor visite todas as famílias. Senhor, aonde existe um problema, uma dificuldade, uma falta de esperança, que o Senhor esteja trazendo a vida, os rios do Senhor. Venha, Senhor, até os lares, para que as pessoas tenham ânimo e coragem de prosseguir, não paralisar, mas ir até conquistar as suas bênçãos e sua vitória. E eu quero pedir, ó Pai, por todos aqueles que têm que passar de ano, e seja em escola, seja em vestibulares, seja em concursos, que o Senhor, ó Deus, traga aprovações de concursos, de vestibulares, de escola, que o Senhor honre, Senhor, os nossos filhos, nossos adolescentes, Senhor, os filhos das famílias que nos assistem, que o Senhor traga, Senhor, em nome de Jesus, para que passem em concurso, em vestibular, nas escolas. Nós queremos pedir, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abra as portas de empregos para aqueles que nos assistem, que estão desempregados. Queremos, ó Deus, que o Senhor traga, Senhor, ressurreição nas causas, na justiça, que o Senhor dê, Senhor, vitória ao povo que clama pelo Teu nome, que crê que entrando nos rios de Deus terá, Senhor, a vitória. Deus, nós profetizamos lares restaurados, casamentos restaurados, famílias sendo salvas, libertas dos vícios, do mal. Senhor, aquilo que é sonho, que é projeto, seja uma casa, seja um carro, porque não é pecado a pessoa desejar algo novo, algo melhor, porque o Senhor disse que quando agradamos do Senhor, o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração. Senhor, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, a todos que nos assistem e traga, Senhor, uma palavra de esperança, de olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e que cada um, Senhor, vivencie os milagres. Tem uns que eu sei que vão vivenciar agora, outros vão levar alguns dias, mas o Senhor permanece com a Tua palavra para cumprir, porque o Senhor é fiel. Eu te agradeço por esta oportunidade, porque o Senhor não mudou e continua, Senhor, sendo fiel, mesmo nós sendo infiéis e imperfeitos, Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero agradecer por vocês que estão nos ajudando de todas as formas, né? Nós temos colaboradores, nós financeiros, nós temos colaboradores que estão orando pelo programa Vida na Palavra, nós temos pessoas que estão assistindo e divulgando nas redes sociais. Então, isso tudo é importante, por quê? Porque aquele que leva a semente de Deus, às vezes nós levamos a semente chorando, porque é difícil a gente pregar a palavra, as pessoas entenderem qual é o propósito de Deus, mas ele diz que quando a gente planta uma semente, a gente vai colher molhos de alegrias. Então, todos aqueles que investem no reino de Deus vão trazer molhos de alegria, vão trazer a sua bênção e a sua vitória. Então, eu quero agradecer que você continue assistindo o programa Vida na Palavra. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E até o próximo Vida na Palavra, se Deus quiser. Amém? Eu te amo, Jesus.
Só depende de você. Hoje é dia de romper. E eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Eu profetizo que é hoje, viu? Eu quero mergulhar nos rios do Espírito. Vai! E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz. E os poços e os valios dentro do meu, cheios de águas vivas, diga, para sempre serão. Vem, 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 não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A dominação é nossa não há como impedir. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Você pode levantar sua mão agora assim comigo, olha. Hoje é dia de romper. Hoje é dia de romper. Receba, 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 receba. Agora sim, olha. Hoje é dia de romper e eu recebo a unção de Deus. É isso que você vai dizer para Deus ouvir agora. Na autoridade de Deus, eu como mulher de Deus, eu profetizo agora, querido. Agora! Doenças caiam por terra agora! Levanta sua mão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga. Hoje é dia, só vocês. E eu recebo a unção de Deus. Vai com autoridade, acredita. A igreja diga agora, vai. Hoje é dia de. Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é o dia. Hoje é dia de romper. Hoje é. Aleluia. É hoje o dia. Romper tudo aquilo, querido, que te afastava de Deus. Tudo aquilo que você achava que te impedia de servir a Deus. Porque o homem em si é fraco. Por nós mesmos, nós estávamos distante do Senhor. Mas pela misericórdia do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Querido, aqui não tem super-heróis, não. Muitos olham pro pastor, né? Microfone na mão e acham assim: fulano, não, é diferente a prova dele pra mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido.
Não há super-heróis, não. Aqui tem pessoas, servas de Deus, cheias de falhas. Mas a diferença sabe qual que é? Aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. E é isso que Deus está pedindo hoje. Sabe por que Ele pede? Porque Ele fala assim: filho, dá-me o teu coração. Querido, dá-me o teu coração. Porque quem sai arrombando sem pedir